Damas e cavalheiros, hoje nós vamos falar de um assunto que é elementar, mas fundamental para os negócios: o giro do estoque. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e hoje nós vamos tratar de um assunto que pode parecer básico, mas muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de muitas operações: o cálculo do giro do estoque. Calcular adequadamente o giro de estoque é fundamental porque o dinheiro que a empresa emprega para estocar produtos é o capital de giro. E isso é de fundamental importância para o negócio como um todo. Sempre que a empresa empata seu capital de giro no estoque, ela está absorvendo um risco gigantesco, porque o estoque pode não ser girado, o estoque pode não ser vendido, o produto pode estragar no estoque, o produto pode encalhar no estoque, o prazo de validade pode vencer no estoque. Então é muito importante que se encontre um ponto de equilíbrio entre qual é a mínima quantidade que eu tenho de comprar para manter o meu estoque disponível de modo a não perder nenhuma venda, sem que isso repercuta em um excesso de estoques. O excesso de estoques causa muitos males. Vai exigir mais espaço, vai exigir mais dinheiro e corresponde a mais riscos. Mas um estoque muito exíguo também não é o adequado, na medida em que você pode ter ruptura de estoque, ou seja, você pode ter clientes interessados em comprar o seu produto e, no entanto, você não tem o estoque disponível para oferecer esse produto. De maneira que o cálculo do giro do estoque é uma disciplina fundamental para que a empresa tenha saúde financeira e para que a empresa tenha sucesso nos negócios. O cálculo do giro do estoque geralmente leva em conta algumas estratégias que a empresa adota. Uma delas é a cobertura de estoque. O que isso significa? Significa que o sistema ERP ou os compradores, da maneira mais automática possível, têm de estabelecer quantos dias de estoque a empresa vai ter se não houver ressuprimento. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que venda 10 unidades de um determinado item por dia. E vamos imaginar que o fornecedor leve 10 dias para fazer a entrega do produto quando você faz um pedido. Então, o mínimo que se deve considerar é que a empresa precisa de 100 itens no estoque. Esse é o nível de cobertura necessário para que a empresa não perca nenhuma venda na hipótese de que faça uma compra do produto até que o fornecedor entregue. Então a empresa tem de fazer a compra de pelo menos 100 itens de cada vez, de modo tal que não falte no estoque. A cobertura do estoque corresponde ao tempo em que a empresa quer ter os produtos estocados. Existem empresas que têm, por exemplo, uma cobertura de estoque de 30 dias, de 20 dias, de 15 dias. Depende do tipo de item, depende da presteza do fornecedor e depende da estratégia da própria empresa, do risco que ela aceita correr de ruptura de estoque ou de excesso de estoque. Um outro conceito importante é o de ponto de ressuprimento. Ou seja, baseado na estratégia de cobertura de estoque, qual é o ponto a partir do qual a empresa vai disparar para os compradores a notificação de que existe a necessidade de fazer uma nova compra de um determinado item. Esse ponto de ressuprimento está associado à quantidade de produtos. Então, à medida que os itens vão saindo de estoque, à medida que os itens vão sendo vendidos, à medida que os itens vão sendo entregues, o ERP deve disparar automaticamente uma notificação com uma sugestão de compra baseado no giro do estoque e baseado na cobertura de estoque que a empresa estipulou. Isso significa que o ERP deve sugerir qual a quantidade a ser comprada baseado no quanto aquele produto tem sido vendido, na cobertura do estoque e no ponto de ressuprimento. Naturalmente, isso está sujeito a certas complexidades. Existem, por exemplo, produtos que são sazonais. Vamos imaginar, por exemplo, produtos típicos de festa junina. Os produtos de festa junina não têm giro antes da festa junina, ou não tem tanto giro antes da festa junina. Então o sistema tem que fazer a notificação antes que o giro aconteça.
o sistema tem que se antecipar a isso. Ele tem que estar parametrizado de modo tal que os compradores sejam notificados da necessidade de compra daqueles itens, mesmo quando não há giro. Existem outras questões que dizem respeito, por exemplo, aos picos de venda. Você pode ter um determinado giro de estoque, digamos, você vai vendendo 100 por semana, mas num determinado período houve uma compra de 300 numa determinada semana. Isso pode modificar a sugestão de compra, porque o estoque foi desfalcado de uma vez só. Esse pico de vendas não pode ser considerado na média, assim como os períodos sem giro não podem modificar a média para baixo. É preciso levar em conta sempre a média, excetuando-se os picos e vales que muitas vezes alteram o cálculo do giro do estoque. E por fim, é preciso considerar que alguns itens, embora girem muito, podem fazer parte de um processo de descontinuação, a empresa não vai mais lidar com eles. E outros giros menores, produtos que giram menos, podem fazer parte de uma estratégia de intensificação, de modo que a empresa, mesmo sem ter tanto giro, vai investir mais nesses itens. Dessa maneira, é preciso considerar o duplo aspecto da gestão do giro do estoque. Sob certo aspecto, existem as considerações que são básicas, que são elementares e que podem ser automáticas, com o sistema calculando automaticamente qual é a sugestão de compra. E, por outro lado, existem as questões estratégicas que dizem respeito ao que a empresa precisa e ao que a empresa projeta para descontinuar certos itens e para intensificar a entrada de novos itens no estoque. Você tem alguma boa notícia, alguma boa ideia ou alguma boa prática sobre cálculo de giro de estoque? Compartilhe aqui conosco, deixe o seu like. Vamos interagir. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Até já.